Pronto. Então, basicamente, estávamos falando dessa situação aí das mudanças tecnológicas do início do século, né, 17 para frente. Então, a gente não está falando ainda de ferrovia, né? Lembra que a gente falou disso? A gente não está falando ainda dessa revolução que causa uma industrialização em massa. Você está falando do início da industrialização, as pessoas estão saindo do campo, indo para a cidade, né? Lembra que a gente falou sobre essa parte das condições de habitação das pessoas, né? E da coisa do trabalho infantil e né, a qualidade do emprego, né? Não tinha lei trabalhista na época, então as pessoas sofriam muito com essa questão, né, do trabalho exagerado, de trabalhar muitas horas, trabalhar criança, um trabalho insalubre, que não tinha, né, uma remuneração decente. Então, tudo isso aí era um problema nesse início aí da industrialização, e depois foi piorando ainda, né? E até começarem a surgir as leis trabalhistas, e até hoje a gente ainda tem problema aí com trabalho escravo, né? Vocês sabem como é que é isso, o problema ainda está até hoje aí em voga, né? E leis trabalhistas mesmo são coisas super polêmicas dentro da política internacional, né? Então, quem pode começar lendo aí? A gente já tinha falado desse aqui. Se alguém tiver alguma questão para introduzir aí, não conseguiu se situar muito bem nessa primeira explicação. Todo mundo de acordo com o que eu expliquei agora? Uhum. Então, pode começar lendo aí, alguém, por favor. A máquina de fiar, que transforma em fios as fibras têxteis de algodão, seda e lã para o fábrico de tecidos. Essa invenção revolucionou a técnica de produção, transformando a Inglaterra no maior produtor de fios para tecidos. Essa inovação substituiu a roca em um dos mais simples e antigos instrumentos de fiar. Então, aí, primeira coisa que a gente pensa, né, dessa história da roca é na Bela Adormecida, né? Não tem essa coisa dela fiar, ou é a Bela Adormecida, alguma princesa dessa da Disney que tem a coisa da roca e tal, Sim. que é uma coisa assim, ancestral mesmo, né? De como que era uma máquina para você produzir o tecido ali, fazer uma coisa de fiar, né? Então, assim, essa questão aí da máquina de fiar veio justamente para substituir, mas é importante a gente perceber que ela substituiu até um certo ponto, né? Porque a máquina da roca, né? A roca ainda continua sendo muito mais usada no mundo, né? Do que a máquina de fiar. Então, quando você fala essa ideia de substituiu, ela é para um nível tecnológico mais alto, mas tem que lembrar que sempre todo mundo está usando as tecnologias antigas, é um processo, tá bom? Mantenham isso em Uhum. mente. Outra coisa também importante da gente pensar, que eu tentei passar para vocês na aula passada, é essa questão aqui, né? Fibras têxteis de algodão, seda e lã, né? Vamos falar sobre isso. De onde é que vem esse material? O algodão vem, né? Porque está falando da Inglaterra, né? Então, o algodão ele era importado dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, onde tinha escravidão, onde você tinha um sistema de plantio, de plantation, que era parecido com o que era aqui no Brasil, né? Das fazendas, do café, né? Da cana. Então, esse trabalho escravo estava impulsionando essa revolução industrial. A gente nunca pode esquecer disso, né? Que ao mesmo tempo que existia todo esse avanço tecnológico, isso estava acontecendo com a matéria-prima que estava vindo, né, de lugares de trabalho escravo. Por exemplo, a seda, né? A seda era uma coisa que estava vindo da China. E aí começou a ter esse interesse na China, a Inglaterra começou a querer, né, mudar a política da China. Depois a gente vai ver isso lá para frente. Aquela coisa da crise do ópio e tal. Mas isso é bem lá para frente. Então, pensa isso aí, gente, que... Opa! E as máquinas vinham de onde? Então, deixa eu aceitar a Noemi aqui. As máquinas, elas eram criadas por inventores, né? Tanto que a gente tem até hoje essa noção. Eu quero, por exemplo, né? Vocês nunca ouviram essa história de, o cara é inventor. Ele inventa um negócio, patenteia uma máquina nova. Hoje em dia, as invenções que a gente tem hoje em dia são assim, negócio de polishop, né? Assim que você pensa, né? O cara inventou
um negócio que virou uma tecnologia que vai ser vendida e tal. Mas naquela época era muito pouco, né? A invenção não era uma coisa assim, patente não era assim, né? Não era Uhum. igual hoje em dia, que você cria um produto, você tem que patentear, e você já tinha patente, mas assim, era outra coisa, não tinha lei tão definida para isso, né? Era uma coisa muito no início ainda. Então, na Inglaterra e em outros lugares também, na França, certo? Então, poderia ser de vários lugares, né? Normalmente na Europa ou nos Estados Unidos, né? Essas tecnologias, por exemplo, a coisa da eletricidade e tal, tem essa coisa da origem disputada, né? Uns falam que foi um cara que é inglês, outros falam que foi um cara que foi francês, tipo aquela história do avião, né? Essa coisa da invenção é sempre disputada. Então, o Brasil, né, que tem o Santos Dumont e os irmãos Wright nos Estados Unidos, essa disputa até hoje para decidir quem foi os pais da aviação e tal. Então, pensa isso aí, que era uma coisa dos polos tecnológicos, né? Onde estava acontecendo essa revolução era Inglaterra, na França depois, nos Estados Unidos, tá bom? Esses lugares que vão se industrializando progressivamente desde o século XVII. Pode ir perguntando que eu estou com o chat aberto aqui, estou lendo. O tear mecânico. Quem pode ler? Eu posso ler. Então, leia. Posso começar? Pode, claro. Conseguindo me ouvir? Vamos. O tear mecânico, inventado em 1785, em substituição ao tear manual, aumentou de forma considerável a produção de tecidos, colocando a Inglaterra na liderança mundial da época. Então, aí já é legal você ver isso aí que você perguntou, né? Das máquinas vinham da onde? Pelo fato da Inglaterra ter tido essa invenção antes de todo mundo, deu um salto de produtividade muito grande, né? Isso aí você já pode ver que já tem uma coisa de especialização aí maior, né? Das pessoas terem uma coisa mais de patente, de pegar uma invenção e já transformar numa indústria, certo? Então é um pouco diferente dessa aqui que a gente estava vendo, que é um pouco anterior, né? O próprio motor de a máquina a vapor, ela demorou para ser implementada em larga escala. Então, quando a tecnologia ela é implementada de uma forma industrial, às vezes não pela nação que inventou aquela máquina, mas quando ela era apropriada industrialmente, tinha esse salto aí que ele está falando, né? Colocando a Inglaterra na liderança mundial na época. E a Inglaterra ficou muitos séculos sendo conhecida como produtor de material têxtil, né? E essa coisa da indústria têxtil deles muito forte durante esses séculos aí. Beleza? Vamos lá. Máquina a vapor. Vamos ler aí. Quem pode? Se tiver qualquer dúvida, pode ir parando, que eu sou meio rapidinho mesmo. Pode ir perguntando aí. Pode ler, Luiz. Vamos lá. A máquina a vapor, cujo uso da indústria de tecido nas usinas de carvão mineral, na indústria de ferro, nas embarcações, navios a vapor, nas estradas de ferro e locomotivas a vapor, entre outras. Representou uma evolução no transporte de passageiros e de cargas. Isso aí. Então, essa aqui eu gostaria de fazer uma divisão para vocês, tá? Porque o texto está indicando como se fosse tudo ao mesmo tempo. Mas não é assim. A primeira revolução industrial é a invenção dessas máquinas a vapor justamente para ajudar nessas usinas de carvão mineral, certo? Na produção de ferro, né? De você ter uma fornalha com uma capacidade de produção de ferro superior, alimentada a vapor, a carvão, né? Então, e isso foi um processo também de muitos anos, de quase 2 séculos. Inicialmente, essas máquinas eram movidas a energia de cavalo, de animais. Então, quando os caras começaram a implementar essas máquinas, eles colocavam, né, como que fala, né, aquela coisa da força de cavalo. Como é que se fala isso em português mesmo? Quando você fala que o motor tem não sei quantos cavalos. 120 cavalos, tem 230 Isso, fala cavalos. exatamente, porque em inglês é horsepower, né, poder de cavalo. Então, para você pensar que o cara falava, ele tem 120 cavalos, né, que podem se economizar esse motor aqui. Tá bom? Então, que era uma coisa assim, que não tinha como você botar 120 cavalos para trabalhar no negócio. Então, vocês veem aí que foi uma invenção que revolucionou a produção de minerais Tipo uma também. força equivalente. É Exatamente, tipo uma força equivalente. equivalente, é. Exatamente.
Então, para vocês pensarem aí que esse nome, né, cavalo, não sei quantos cavalos tem o motor, ele vem desse período aí, vem dessa situação de mudança tecnológica do animal para, né, energia a carvão, né, inicialmente. Não era nem assim hidroelétrica, termoelétrica, não tinha nada disso. Era só carvão. Não tinha gás, não tinha petróleo, tá bom? Então, quando você pensar em começo da industrialização, primeira revolução industrial, você está falando de vapor e de carvão. E aí depois essas coisas foram implementadas para a segunda parte do parágrafo, que é o quê? Embarcações, navios a vapor, estradas de ferro, locomotivas a vapor. E é uma revolução para o transporte de passageiros muito grande, né? De mercadorias também. Você poder levar não sei quantas toneladas de uma coisa para o outro lado do país em cerca de dias, né? Então, mas isso foi uma coisa que é mais da segunda revolução industrial, tá bom? Aí vem o que eu falei, o parágrafo dá a entender que foi tudo de uma vez só, mas isso aí tem 300, 400 anos aí mais para 300, né? Anos de implementação. A primeira revolução industrial, por exemplo, é legal pensar assim também, tipo, é uma coisa que afetou muito a vida das pessoas no sentido de, por exemplo, a bicicleta, né? Quando a bicicleta foi inventada, ela permitiu que as pessoas fossem para aldeias próximas, né? E se relacionassem com seus vizinhos de alguns quilômetros que eles não poderiam ir a cavalo ou a pé sempre, né? Então a bicicleta começou para quem era um cidadão comum, uma pessoa normal, ela começou a ser implementada nesse sentido e tem até um estudo que fala sobre isso, que aumentou muito a diversidade genética das pessoas, porque começou a ter esse maior tráfico de, né, pessoas comuns, né? E nessa época ainda não tinha acesso a locomotivas, essas coisas assim. Então, né, estou falando da primeira revolução industrial. Hoje em dia, na Inglaterra, ainda usa muito carvão como energia? Não, porque esses países, essa questão, o carvão, ele é uma coisa muito nociva, né? Então, a energia do carvão, ela cada vez menos ela é usada para alimentar assim, esses grandes países que têm possibilidade de ter usinas nucleares e né, exportar energia. Tem várias opções hoje em dia, né? Então, até hoje, não, mas até recentemente tinha, sim, minas de carvão na Inglaterra, né? Até bem recentemente, assim. O que foi, Luiz? Eu acho que Espera aí, que você cortou de novo. Fala aí. Tá mutando e desmutando. Fala. aqui alguma coisa aqui. Acho que agora foi. Acho que a China é um dos países que ainda usa o carvão na indústria aí, né? Eu acho. Sim. E é isso. A China é um país que, assim, tem muitos problemas com o negócio ambiental. É uma das piores poluições do mundo. E eles têm planos para mudar a energia deles, mas até hoje, assim, é problemático o negócio. Por exemplo, a Índia também. A China e a Índia, porque tem muitos habitantes, tem essa energia ainda suja e tal, são os polos de poluição assim, que a gente tem. É isso. Então, para você pensar que hoje em dia na Inglaterra é provável que eles tentem diminuir o máximo possível o uso de carvão. Mas é outra coisa interessante também pensar que a Inglaterra, no território dela, você tinha minas de carvão disponíveis, muitas minas, né? E como eu falei, até hoje era minerado carvão, até recentemente era minerado carvão na Inglaterra. Então isso possibilitou para eles também um grande avanço, né? Porque eles não tiveram que importar esse carvão, né? Outra coisa legal também para vocês pensarem, começaram a pensar assim, a Alemanha tinha muitos minerais de ferro, né? Então, como eu estou falando, a Inglaterra tinha carvão, a Alemanha tinha mais ferro. Então, em outro momento, isso vai beneficiar a Alemanha, né? Enquanto que eles têm que, por exemplo, militarizar o país deles quando tem bloqueio comercial. Os outros países eles não querem vender ferro porque eles sabem que eles vão usar para, né? Então, os alemães se beneficiam assim. Então, comecem a pensar assim: cada país tem a sua reserva e a sua reserva afeta como que eles vão agir politicamente. E isso aconteceu na história, acontece até hoje, tá bom? Quem pode ler aí? Alguém se disponibiliza, pessoal?
A invenção de máquinas, o aproveitamento da energia calorífica do carvão mineral e sua transformação em energia mecânica para fazer funcionar as máquinas representaram um grande avanço nas técnicas empregadas para a fabricação de mercadorias e, consequentemente, no aumento da produção. A Inglaterra passou, assim, da manufatura para a maquinofatura. Produzia e vendia seus produtos industriais em todo o mundo, graças, entre outros fatores, à expansão do sistema colonial. Exatamente. Então, assim, o que isso é importante a gente perceber aqui para a nossa situação no Brasil? O Brasil começou a querer importar coisas da Inglaterra, né, durante o período colonial, e isso era proibido. Então, você tinha até contrabando e tal, de produtos ingleses aqui, era a coisa mais evoluída do mundo, era os produtos produzidos na Inglaterra e tal, a melhor qualidade, porque justamente vinha dessa coisa da máquina e tal, do futuro, né? Então, começar a pensar isso, que a Inglaterra estava se expandindo até onde não devia, estava vendendo para todo mundo, estava fazendo contrabando, várias coisas assim que, né, dentro desse sentido comercial global, foram uma vantagem para ela, né? Por isso que a Inglaterra foi o maior império durante todo esse período aí, do século XVIII e XIX. Né? A gente pode dizer que foi o momento de que a Inglaterra brilhou, porque até então a França era mais exponente, né? E antes disso, como a gente falou, o Oriente era muito mais exponente do que a Europa, né? Na China, no território árabe, né? A gente já viu tudo isso. Então, o polo de poder começou a ser a Inglaterra por causa de tudo isso que a gente está falando aí, essas vantagens, né? E aí é isso. Então, você permite para a Inglaterra esse espaço de expansão, né? Expansão comercial dentro do sistema colonial, enfim. É isso aí. E outra coisa que é legal também de vocês pensarem é tipo na coisa de vocês estudarem física, né? Vocês estudam física, né, para fazer vestibular e tal. E aqui ele fala algumas coisas que são assim, né? De energia calorífica, energia mecânica, né? Aí você pode pensar em energia cinética também, que é fazer o pistão, por exemplo, se movimentar dentro da máquina, né? Então, estou tentando ser interdisciplinar aqui para vocês imaginarem como que a física está entrando aí também. As pessoas estão começando a calcular, né? O Isaac Newton, todas essas leis da física, a ciência, isso aí está produzindo uma capacidade muito maior dessas pessoas de ter tecnologia, né? E de produzir tecnologia, e de aperfeiçoar a tecnologia, e de exportar essa tecnologia e ganhar com isso. Então, vocês veem aí como que a ciência era importante nesse processo também, né? Alguma dúvida? Vamos para o próximo slide. Eu acho que esse é o último, depois a gente pode fazer umas perguntinhas aqui. Qual o período entre a manufatura e a maquinofatura? Foi repentino? Então, ele durou cerca de 2 séculos, né? Que foi esse período da primeira Revolução Industrial. Entre a invenção do primeiro motor a vapor até a implementação do motor a vapor numa escala industrial para produzir essa maquinofatura, para produzir essa qualidade têxtil que eu estava falando para vocês, essa importação durou cerca de 2 séculos, 150 anos, né? Por aí, né? Entre esse período aí. Então, não foi repentino, né? Não poderia ser repentino porque, como eu falei para vocês, quando a máquina surgia, eles não sabiam nem como usar ela muito bem, né? Tipo, como é que você vai tirar essa tecnologia daqui e botar num outro setor? Até hoje você tem problema com isso, né? Por exemplo, essa coisa da inteligência artificial. É uma super tecnologia que está vindo. Como é que você vai fazer para implementar isso em outros setores? É uma coisa que vai demorar ainda. Então, pensa nisso. A nossa tecnologia é muito mais rápida do que era para eles. Então, não é repentino para a gente, também não era menos ainda para eles. Né? A tecnologia ela demorava para se propagar, para se entender, para se conceber como uma coisa produtiva, né, para outros setores industriais. Tá bom? Quem pode ler aí? Eu vou ler, professor. Vai lá, Luciana. Obrigado. Dessa forma, no século XVIII, o país tornou-se a maior nação capitalizada do mundo, sendo Londres a capital financeira internacional. Esse momento representou uma verdadeira revolução no modo de produzir mercadorias em tempo
bastante menor, se comparado à manufatura. O desenvolvimento inicial das indústrias têxteis mecanizadas em grande parte da Europa e nos Estados Unidos dependia de muitas dessas invenções britânicas. Isso aí. E, por exemplo, a gente pode dar o exemplo também da questão da cana-de-açúcar, né? Vocês já viram como que o Brasil e Portugal dependia das máquinas holandesas de refinamento da cana-de-açúcar. Vocês não viram isso? O negócio lá do Maurício de Nassau, da invasão holandesa de Recife? Uhum. Por que que era isso? Porque que eles tinham monopólio dessas máquinas. Eles vendiam, eles produziam as máquinas e vendiam, né? Então, né, vocês conseguem imaginar como é que era essa situação para os portugueses. Quando eles tinham guerra com os holandeses, se complicava muito essa produção, essa linha de produção do açúcar, né? Então, outra coisa aqui que é interessante perceber é isso. O desenvolvimento inicial das indústrias têxteis mecanizadas em grande parte da Europa e dos Estados Unidos dependia dessas invenções britânicas. E o contrário também. As invenções britânicas dependiam da produção desses países coloniais, escravocratas, né? Ele não está dizendo isso aqui, mas o contrário também é verdade, entendeu? Então, quando tinha um problema no sistema, por exemplo, escravocrata nos Estados Unidos, os britânicos iam querer se envolver para defender a escravidão. Agora, aqui no Brasil, eles queriam acabar com a escravidão, porque, enfim, muitas outras questões que vocês vão trabalhar em Brasil, mas é interessante perceber isso, como eles estimulavam a escravidão num lugar e coibiam em outro, né, pelos motivos próprios deles, tá bom? Eles estimulavam a descolonização de certos lugares e das colônias deles, claro que não, né? Isso aí é uma coisa interessante de perceber também, como que os países fomentavam revoltas nos seus, né, os seus rivais, né? Então, os franceses queriam que os americanos se rebelassem contra os britânicos e os holandeses queriam que os brasileiros se revoltassem contra os portugueses. Estão entendendo? Então, esses caras brigavam assim. Era uma coisa meio que guerra fria também, assim, né? Tipo, eles não iam lá e invadiam. Por exemplo, esse episódio do Maurício de Nassau foi isso. Mas eles tinham meio que uma influência também um pouco mais sutil aí, que é uma coisa legal de a gente pescar aqui para a história. Certo? Alguma dúvida, gente? Eu vou passar para a parte de perguntas aqui, mas eu queria que vocês fizessem algum comentário final, dúvida aí, né? O que vocês quiserem. Acho que todos os países, até hoje, é assim, né? Os países, onde está seu interesse, eles estão sempre dando aquele pitaco, vamos dizer assim. Hoje é dessa maneira. Os Estados Unidos, como a China, tem aquela rivalidade entre os dois aí, justamente por isso, os interesses pessoal, acima de qualquer coisa. Exatamente. E a gente fica achando que é uma coisa ideológica e motivada por uma coisa de direitos humanos, mas isso aí é mais uma justificativa do que o objetivo, né? Capitalismo e muito dinheiro envolvido. Isso aí. Exatamente. Então, é legal a gente perceber que isso aí, você falou, capitalismo e muito dinheiro envolvido. Isso aqui que está acontecendo agora. É o início do capitalismo, é o início do muito dinheiro, muito da coisa da indústria, né? Por exemplo, naquela época quem mandava era a Inglaterra. Hoje em dia, a China e os Estados Unidos estão aí rivalizando as duas aí, brigando e pelo domínio, que eu acho que a China deve passar lá, né? Você tem que chegar lá através da história, né? Porque como é que você vai entender essa mudança do poder americano? Os Estados Unidos era uma colônia dos britânicos, né? Como é que eles conseguiram passar tanto? Aí a gente vai ter que estudar século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Porque esse processo aqui que a gente está falando, ele vai se estendendo até o século XIX. E aí, quando começa a mudar, é no século XX mesmo, né? Começa a ter aquela mudança, assim, para isso que você falou, os Estados Unidos. E agora a China está vindo... A China, ela sempre foi o maior no Oriente disparado, né? E o século XIX foi o século justamente que eles foram subjugados pelos ingleses, né? E eles chamam o século XX, na verdade, né? O século XIX foi o que eles foram subjugados, e o século XX foi o que eles viveram esse período de, né, queda. E os chineses chamam o século XX de o século da humilhação, né? E pensando bem, foi mesmo.
Exatamente, porque eles sabem que eles vão vir também, eles sabem que eles estão vindo e vão se vingar, né? Então, assim, é humilhação porque a gente vai superar isso aí e realmente eles estão num plano econômico agora que, assim, não dá para falar que é uma maravilha a China, claro que não é. Igual os Estados Unidos tem milhões de problemas de trabalho escravo e milhões de problemas. Eles estão no topo da economia mundial agora, né? O que a gente Com pode fazer? certeza. E não vai demorar muito para passar os Estados Unidos, nem que seja financeiramente, mas vai. Sim. E tem Pode outro fator esperar. que é a população enorme, né? Os Estados Unidos tem 300 Sim. milhões de habitantes. O A maior China, exército do mundo, exatamente. não tem como. É isso aí, cara. Complicado. A gente está vendo esse choque aí geopolítico que vai render muita conversa ainda aí. Vai. Eu acho que dá pra gente ir para as perguntas, né? De repente terminar o slide daqui a pouco. Nossa aula termina 9h40, né? Então, vamos lá. Quem pode ler as perguntas aí? Deixa eu começar lendo, então. Depois vocês Vou ver leem. aqui. Qual Então lê, foi então, Luiz. os dois tipos de transporte que foram fundamentais para a Revolução Industrial? Transporte marítimo, através dos navios a vapor, transporte veicular, automotivo, ou caminhões, transporte aéreo, aviões e helicóptero, e transporte animal, bois, cavalo, etc. C. Transporte aéreo, avião e helicóptero, e transporte ferroviários, locomotivas e vapor. D. Transporte marítimo através de navios e a vapor, transporte ferroviário, locomotivas a vapor. Então, qual que vocês acham que é? Isso aí a gente pode ir Eu por acho que eliminação. já é a D mesmo, Entre eu a acho. D e a A. Não, Então, eu acho que é a D. A D tá mais perto, né? porque essa parte veicular, ela só vem bem depois, né? Na parte das É. Aham. rodovias. E os automóveis foram uma invenção final da segunda revolução industrial, né? E aquela coisa Uhum. também, os automóveis foram inventados e até eles forem implementados de fato na vida das pessoas, você começar a usar caminhão para transportar as coisas, demorou muito tempo, né? Voltando àquela coisa que a Beth estava perguntando aqui. É a D mesmo, Beth, isso aí. Então, aéreo nem se fala então, né? Como é que começa o transporte aéreo, de fato, as pessoas pegarem avião lá para a década de 50, né? Não tinha avião até então. Então aqui é uma boa questão para vocês irem por eliminação, sabe? Ah, não é essa aqui por isso. Ah, não é essa aqui por isso. Aí a última vai ser certa porque não tem nenhum erro. Sempre tentem fazer isso na história. É bem legal para vocês responderem as questões. Vai nos erros que vai aparecer o acerto para você naturalmente. Vai lá, essa é grandona, eu vou ler aqui, já que a Dani traz vocês mais para a aula, né? Eu gosto de falar mais, acaba que o pessoal fica mais mutado, mas eu vou ler. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve o desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem, né? Então, mó textão para resumir em que quais são as consequências econômicas, sociais e ambientais período posterior à Revolução Industrial, tá bom? Então, se vocês verem uma chamada que é muito grande assim, você tenta extrair só o que interessa do negócio, tá? Porque a metade do que está escrito aqui, na verdade mais da metade, é só um prefácio. Então, não tem nada a ver com o que você vai responder, tá bom? Então, quando vocês forem fazer questões, também prestem atenção nisso. Então, vamos lá. Quais são os problemas? Aqui, vamos lá. A erradicação da fome do mundo. Não, né? Essa aí. Mas vamos continuar. Eu não vou ficar respondendo enquanto eu vou, não. O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. Isso faz sentido até hoje. Exatamente. Desculpa. Não, claro, mas é exatamente isso que eu estava falando. Que até hoje você tem esse problema, né? Como é que erradicou? Então vamos lá. O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas.
Não, né? Porque as cidades cresceram Não. muito. Eu vou parar de responder. Eu tenho essa mania de ficar respondendo enquanto eu vou, mas eu vou decidir no final o que é. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais recursos energéticos. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. O contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização. É C, né? É assim. É a C. C. Exatamente. Por que vocês acham que a D está errada e por que vocês acham que a E está errada? É porque a demanda ela pede que você use mais adubos e mais corretivos na agricultura, porque o consumo passa a ser maior e a fabricação também exige que para atender essa demanda, tenha tudo isso. Exatamente. Essa é na letra D. E acabou que teve mais esse avanço dessa parte da química, né, para a indústria também, assim, a capacidade de você fertilizar o solo de uma forma, né, diferenciada e tal do que você tinha antes, né? Porque você não tinha essa capacidade antes, você começou a surgir ao longo do tempo. E a E, né? A E ela está falando de oferta de emprego no setor primário da economia. Por que está errado? Porque o setor primário é o setor da agricultura, né? O setor secundário é o setor industrial. Então, ao contrário, se eu tivesse escrito o contínuo aumento da oferta no setor secundário da economia, seria correto, tá bom? Então aí que tá a pegadinha, ele está falando primário onde era secundário, então você pode se enganar sim. E a agricultura não emprega tanto assim como a indústria e outros mais. Não, ainda mais Emprega, nesse mas não período tanto assim. que você tinha justamente pessoas que estavam saindo do campo por causa desse avanço tecnológico no campo, que cada vez você precisava de menos pessoas trabalhando no campo, né? Então, e naquele tempo, não sei se eu posso chamar assim, a agricultura era mais rudimentar. Não tinha tantas máquinas assim para facilitar o serviço, como hoje em dia existem. Existem também essas agriculturas menores, de pequeno porte. Mas, assim, naquele tempo era só isso, não tinha tanta maquinário como agora, era mais sofrido. exatamente. E essa foi a época que justamente começou a surgir as máquinas. E só esse surgimento e esse começar a implementar isso já diminuiu bastante a demanda de trabalhadores nas fábricas, nos campos, certo? Então essas pessoas começaram a ser forçadas a ir para a cidade, começaram a ser forçadas a trabalhar na indústria. As pessoas tinham leis, por exemplo, que começaram a ser implementadas, que até há pouco tempo tinha no Brasil isso, lei contra a vadiagem, né? Que isso é o clássico forçar as pessoas a trabalhar. Porque se o cara é visto na rua, ele não tem um trabalho, não tem para onde ir, ele vai ser preso por vadiagem. Então isso é uma coisa quase de compelir o trabalhador a servir o propósito dele, né? Vai ficar aí tinha isso aí. vagabundeando, não vai. A ditadura tinha a prisão por vadiagem. Isso aí. Mas se fica na cadeia também, não tem o que fazer, acaba sendo a mesma coisa. Não, e aí os caras botam os caras para trabalhar na cadeia, vira o escravidão. Então, assim, é um ciclo de... Bom, se isso acontece, era naquele tempo, porque agora isso não acontece, não. Acontece, trabalho na cadeia é uma coisa... As empresas ganham muito dinheiro com isso. Talvez o Brasil menos, né? Porque o sistema prisionário aqui no Brasil não é privado. Mas lá nos Estados Unidos... É muito dinheiro que se faz em cima dos caras. A gente também está falando da cultura de outro país, é isso aí. Mas assim, eu estou misturando tudo aqui, estou fazendo uma salada, mas com certeza no Brasil não é bem assim, porque as cadeias são públicas e tal, mas você tem trabalho na cadeia também, né? É como se fosse o cara ganha como é que se fala? Um pouco só, né? Ganha pouco. Fala. Eu ia falando sobre a C, né, que os recursos naturais continuam sendo explorados, né? E energético também, né? Cada vez mais, aí você tem essa demanda, né? Exatamente. Então a C está totalmente certa, né? Vamos lá, quem pode ler esse grandão aí? Que encarar. A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII está vinculada à história da Inglaterra
no seu nascedor. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de revolução industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais... Tem que ler todos? Vamos lá. Pode ir. A republicanização, que orientava os novos processos de organização da política, a intervenção no mercado e a Revolução Francesa. B. Modernização, que indicava a manutenção da economia mercantilista, a centralização do Estado e o crescimento das camadas médias. C. Industrialização, que significava alteração nos processos de produção, a concretização da economia de mercado e a ascensão da burguesia. D. Maquinação, que mostrava a crescente expansão do artesanato, da agricultura, da fisiocracia como modelos de crescimento. E. Tenificação, que definia o processo industrial como dependente da... Enfim, tem alguma coisa que encobri na palavra. Dependente da modificação da agricultura e também do agrarismo sendo controlado politicamente pela nobreza urbana. Qual que vocês acham que é, pessoal? Eu estou entre a C e a E, mas eu acho que é a C. Né? Eu acho que a ela tá certa até o final, né? Essa parte que ela fala de politicamente controlado pela nobreza urbana, sendo que ele está falando das modificações na agricultura e também no agrarismo, fica um pouco difícil de ir nela. Mas você foi um bom palpite, assim. Ou a C ou a E, mas eu acho que é a C. Que a burguesia realmente ela ascendeu com a industrialização e o capitalismo aí, né? E essa coisa da concretização da economia de mercado, né? Uhum. Essa coisa aí vem justamente com a manufatura e a possibilidade de você ter essa produção industrializada que transformou a economia profundamente. Não vou nascer. Alguém acha que é alguma outra aí ou não? Pode falar mais sobre as outras aí, se vocês tiverem alguma dúvida de o que é republicanização, maquinização. Eu estou lendo de novo, professor, porque quando eu leio eu não consigo captar, tem que ler Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Falar alto assim é difícil, né? Tem mais uma lida aí, vê o que vocês acham. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma opção que vocês... O que é fisiocracia? Então, fisiocracia é uma coisa um pouco específica, assim, que tem a ver com a Inglaterra e tem a ver com uma questão relacionada ao campo, né? Então, a fisiocracia ela era uma antagonista desse processo econômico de aceleração maquinária e tal. Era uma filosofia econômica lá dos ingleses, que não vale a pena a gente se aprofundar tanto. Então, vou pular para a próxima, tá, gente? Eu acredito que seja porque a letra B, sei lá, está falando que... Eu acho que está mais envolvida com a questão da agricultura. Uhum. Né? O processo industrial, assim, por isso que eu achei que fosse a E. Então, a E, eu estava falando com o Luiz, a E, ela tá certinha até quando fala assim, controlado politicamente pela nobreza urbana. Porque se tinha um processo de mecanização do campo, ele era controlado pela nobreza agrária, não urbana, né? A nobreza urbana estava em controle do processo de mecanização e de urbanização, né?
e transformação do panorama da cidade econômico, né? Então, se a EA estivesse falando aqui, politicamente controlado pela nobreza agrária, estaria certa. Mas, no caso, não está por causa dessa coisa da nobreza urbana. Então, a C é a correta, né? Porque ela está dizendo assim, industrialização, que significava alteração dos processos de produção, correto? A concretização da economia de mercado, também tem a ver com essa coisa do capitalismo inicial ali, porque tem muita gente que não denomina esse sistema de capitalismo ainda, fala, isso é economia de mercado, é o começo do capitalismo, mas não é capitalismo. Eu acho que não faz muita diferença o que você chama, né? É o começo do capitalismo, é uma economia de mercado e vice-versa, né? Certeza. Então, e é a ascensão da burguesia, que tem essa coisa da camada que vai vir aí, vai falar da Revolução Francesa, em breve a gente vai falar da Revolução Francesa, falar dessas camadas econômicas, políticas, que começam a querer desafiar o poder do rei, né, desafiar o poder da nobreza, porque eles estão começando a ter a grana. Capital. É isso. Então, é outra parte das aulas aí que vai vir. E até está falando aqui, né, republicanização, palavra difícil, que orientava os novos processos de organização da política e intervenção no mercado e a Revolução Francesa. Então, ele está apontando aqui para essa parte da França, né? Mas a gente está falando muito mais da Inglaterra do que da França. Então, está errado também. Ok. Vamos lá, então. Adam Smith. Lembra que a gente falou desse cara, Adam Smith? Quem consegue lembrar o que é o Adam Smith? Um economista, né? Mas qual que era a coisa dele que ele falava? Qual que era o mote dele que a gente discutiu? É difícil essa aí. Vamos. Capitalismo. Vai mais. Pensa aí mais. É uma coisa mais específica um pouco. Planejamento, coisa assim. Não é isso? Tem a ver com uma palavra que começa com li. Ali. Liberalismo, né? Né? Eu já estou dando uma dica aqui porque eu acho muito importante vocês associarem esse cara, o Adam Smith, a essa ideia da livre, né? Liberdade, né? E a mão invisível do mercado. Lembra disso? A mão invisível do mercado, que você não precisa controlar o mercado, porque o mercado se regula sozinho. Ele tem uma mão invisível que, se você liberar o mercado, se você deixar ele livre de regulações, ele vai naturalmente se organizar e tal. O que é uma ideia totalmente antiquada hoje em dia. Ninguém acha que a política tem que ser liberar geral, né? Isso era uma ideia da época. Mas até hoje você tem liberalismo econômico, que é um princípio parecido com esse, que adaptado ao mundo contemporâneo. Então vamos lá, deixa eu ler isso aí. As ideias de Adam Smith e David Ricardo foram importantes fundamentação para a Revolução Industrial. As teorias destes dois pensadores estão relacionadas respectivamente a protecionismo e salário, salário e lucro, população e protecionismo, livre concorrência e salário, população e salário. Eu já dei uma dica para vocês. Alguém tem algum palpite? Essa é um pouco difícil, mas... Sim, essa é bem difícil. A livre concorrência e salário? Isso aí, gente. Isso aí. Eu também porque tem a ver com liberalismo, né? Livre concorrência, livre mercado. Então, como é que você mata uma questão dessa difícil? Você vai no que você sabe. Se você sabe que o Adam Smith tem a ver com liberalismo, com livre mercado, é isso aí. Porque David Ricardo é um cara um pouco mais escuro, né? Você não tem tanto assim sobre ele, mas é um cara importante também e tal. E essa coisa do salário aí, né? Porque se você, por exemplo, o que é o coisa do Adam Smith? Se você sabe exatamente o que é, você acerta a questão. Se você sabe mais ou menos, você já erra, né? Você não precisa saber os dois necessariamente, né? Estão vendo aí isso? Se você sabe um, você sabe a letra toda. É isso muito aí. Bom. Acho que falta ainda um pouco, né, para acabar a aula. Mais meia horinha. Eu acho que a gente pode já partir para um outro slide aqui. Eu só tenho que pensar um segundo sobre qual que vai ser.
Então, a gente pode falar do iluminismo, que é a corrente filosófica que vai parar na Revolução Francesa, né? Vai parar não, mas vai levar à Revolução Francesa. Então a gente pode começar a falar aqui, mas eu sei que a Dani vai querer também falar desse tema, então se vocês quiserem participar aí, qualquer dúvida sobre o tema anterior também, que quiser falar agora é a hora, porque a gente vai mudar de assunto. Alguém tem alguma dúvida mais sobre esse processo de Revolução Industrial? Vamos lá então, gente. Vamos falar de iluminismo só um pouquinho aqui para a gente introduzir esse pensamento e pensar que, né, as ciências humanas estão no centro do processo do iluminismo, porque tem muitas filosofias da história, filosofia, né, da ética, filosofia da estética, grandes pensadores dessa época do iluminismo que afetaram o futuro da ciência profundamente, né? Essa questão do método científico, né? E também dão espaço para a primeira revolução industrial, né? É um espaço filosófico, tá bom? Um espaço para a ciência filosófico, de galgar novos degraus aí relacionados a esse fenômeno do iluminismo, né? O que a gente estava falando da corrente filosófica, a última que a gente falou foi qual? Humanismo, lembra? Renascimento, humanismo. A mudança do foco para o mundo divino para o mundo dos homens, né? A mudança da leitura como uma coisa puramente sacra, né? Para você poder ler, escrever e ter romances e falar sobre textos de Roma, da Grécia, né? Trazer toda essa coisa dos épicos e das outras filosofias né? Dos antigos, né? E começar a transformar a vida dessas pessoas em uma coisa que transitava entre várias filosofias de mundo. Não era mais aquela coisa catequizada, que fixada no mundo europeu. Não, eles tinham um trânsito muito maior entre o Oriente, entre o passado do Ocidente, né? Então é importante a gente entender que esse processo do humanismo deu portas também para o iluminismo. Só que agora a gente já está falando do século XVI, século XVII, século XVIII, né? 3 séculos aí. E aí vem depois do humanismo. Mas tem a ver com o humanismo ainda, porque tem esse foco no homem como um ser universal, né? O que quer dizer isso? É difícil isso aí. Isso é uma coisa complicada, que tem a ver com Kant. Que é assim, a gente é o centro do processo de interpretação do mundo, né? Tem a ver com essa ideia do empirismo, né? O que é empirismo? É você relatar as coisas por observação, né? Eu vejo, então eu entendo que isso é alguma coisa, né? Isso eu consigo assinalar. E aí o cara que vai ver lá, vai ler o que eu escrevi e vai entender, porque está baseado na experiência. Então isso é empirismo, tá bom? Você precisa ouvir essa palavra. Empírico tem a ver com o mundo dos sentidos, da observação, e não com uma coisa puramente teórica, no mundo das ideias, tá bom? E aí volta lá no Platão e no Aristóteles, aula de filosofia básica, primeira aula. Agora a gente está falando disso aqui, no século XVII. Esse olhar para o homem como uma coisa universal, ele vem através dessa visão empírica, né? Porque universalmente a gente partilha os sentidos, né? O gosto do sorvete é bom para todo mundo, né? Assim, pouquíssimas pessoas vão dizer que não, né? Então, é assim que eles viam as coisas. O prazer na arte é uma coisa que une as pessoas, né, nesse lugar universal e tal. E aí que está a questão da estética universal, né, do iluminismo. Mas isso aí é uma coisa bem complexa e eu estou falando tudo de uma vez só para vocês terem uma pista do que é esse iluminismo, né? Que é essa ideia que vai vir com essa noção de que todos os homens são iguais, que todos os homens que são cidadãos, né, têm que ser respeitados perante a lei,
direitos humanos, tá bom? Tudo isso vai vir dessa experiência do humano universal, que a gente não pode se dividir meramente em cores, camadas sociais, enfim, opiniões políticas. Nós somos Ixi, acho que o mundo então não evoluiu muito, não, professor. Mas isso era uma coisa assim de poucos filósofos que pensavam assim, entendeu? Era uma coisa assim, só os mais privilegiados que tinham direito de ter essas ideias. E isso passava longe da política de fato. As pessoas tinham, a vida delas era regrada pelo rei. Se o cara falasse que ele tinha que fazer um negócio, ou era isso ou cortava a cabeça. Isso era a realidade política do dia a dia. Só que esses caras vieram justamente para questionar isso, falar, não, esse lugar do rei é um lugar que tem que ser questionado. A gente é igual, né? A gente é unido por esse sentido universal, né? O sentido da história, que é, sabe, a história está sempre melhorando, né? As coisas estão sempre melhorando. Eles pensavam isso. Esse pensamento iluminista, ele foi tendendo para isso depois, que a gente estava numa evolução e que a evolução era, sabe, melhorar e uma hora esses caras eles não iam ser mais os reis absolutos, ia ter uma igualdade, ia ter uma visão que lembra que a gente falou no humanismo que tinha essa coisa da utopia, o reino da utopia, que era um lugar fantasioso em que as coisas eram perfeitas. O iluminismo é isso, só que na vida real, isso tem que acontecer, né, politicamente também. O iluminismo tem uma coisa muito política. Além de ser uma coisa assim, entre intelectuais e filosófica e não sei o quê, ele tem uma pegada política. Mas é uma pegada política das revoluções, né? A gente vai ver isso depois. Então não é como se o mundo tivesse maravilhoso naquela época, não. Tava tudo um horror, mas justamente a crítica deles era essa. Que os homens... Hoje em dia a gente abandonou um pouco essa ideia na filosofia de homem universal. Porque todo mundo é diferente, as culturas são construídas, né? Não tem uma cultura que é melhor, a gente não está indo para um paradigma do ápice da humanidade. Tudo isso aí, ninguém sabe se é verdade. Mas eles tinham certeza, esses filósofos iluministas. Tá bom? Então, por isso que faz sentido toda essa teoria deles. Por mais que pareça meio fantasiosa, né? Porque, como você falou, o mundo era maravilhoso, as coisas não melhoraram muito e tal. Porque eles tinham visões visionárias, né? Visões de futuro que eram maravilhosas e tal, que eles ajudaram a melhorar, né? Com essa coisa da Revolução Francesa, os ideais de fraternidade, igualdade, tudo isso aí vem dessa situação do pensamento político dos iluministas. Beleza? Beleza. Agora vamos entrar no slide aqui, né? Não sei quanto tempo ainda tem, porque falei pra caramba. Peraí. Mais 20 minutos. Isso aqui é uma noção de ciência, revolução científica, né? Porque eu estou falando para vocês é uma revolução científica. É a saída do humanismo para a entrada no iluminismo, né? A saída do modo de fazer ciência que ainda estava limitado pela igreja para uma visão da ciência mais laica, né? Uma visão mais voltada para a ciência em si, né? O método científico, né? Você não tinha mais o que o Papa fala é a lei, agora é o método científico, né? Então você tinha essas outras possibilidades de discutir a ciência pautado nisso. Então aqui que eu estou falando para vocês é esse esquema do Thomas Kuhn, que é um filósofo do século XX, um cara próximo nosso. E ele está falando o quê? Que nessa revolução científica você tem duas possibilidades, né? A ciência normal, que é o humanismo, no caso, e essas anomalias, que são esses apontamentos para outras possibilidades de pensamento que ainda estão fora do humanismo, que estão indo para o iluminismo ou estão indo para outras direções que a gente não sabe ainda o que é. Então, essas anomalias levam a uma crise científica. E essa crise científica ela é sentida, por exemplo, hoje em dia a gente passou por um pouco disso, né? Essa coisa da informação, da internet chegando, né, muito forte na discussão política, mudando completamente a forma como a política ela é feita. Isso é uma crise, né? E a única forma porque o que o Thomas Kuhn fala é que a crise ela pode levar de volta à ciência normal, né? Peraí, deixa eu fazer aqui um desenho. Uma possibilidade que não está aqui é que a crise leve de volta à ciência normal e nada mude. E pode acontecer de novo, de ter anomalias e voltar para uma crise.
Vocês estão entendendo o que é isso? É meio complicado, né? Tipo assim, o que está acontecendo e tal? Uma crise científica. E aí as pessoas voltam a fazer ciência como elas faziam, né? Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer para vocês? É meio complicado. Eu não sei se estou explicando tão bem. Então, essas anomalias, elas levam a essa crise na forma como a gente entende as coisas, né? Então, a internet mudou a nossa forma de entender a política. E agora, a gente tem que sair dessa crise, ou através de voltar para a ciência normal, ou a gente faz uma ciência extraordinária, muda a ciência, vai para uma revolução científica e chega num outro paradigma de ciência normal, que vai virar, né, a internet e a política passando por um entendimento aí, né, dessa ciência extraordinária. Então, é muito difícil de entender isso assim, do jeito que eu estou explicando rápido, porque é um pensamento filosófico e tal, super complexo. Mas eu acho que dá para vocês terem uma noção disso aí, né? Pelo que eu estou entendendo, é progredir ou regredir. É progredir ou regredir. Onde estava. Mais ou menos isso. Exatamente. E numa ciência, numa prática de ciência, você vai ter esses momentos em que você tem anomalias e aí volta ao normal. E aí depois tem mais anomalias e leva a uma ciência extraordinária e muda a ciência, né? E é disso que a gente está falando aqui, essa mudança do humanismo para o iluminismo. Do método científico como o novo impulsionador dessa ciência. Porque até então era proibido você falar de observação astronômica, porque você estava falando, né, por exemplo, a história do Galileu, do Giordano Bruno, né? Isso aí já foi no período do humanismo, né? Então eles não tinham a possibilidade de falar livremente sobre observação astronômica, né? Professor, como que a igreja via esses filósofos, esses questionadores? Então, é isso que eu estou falando. No período do humanismo, a igreja ainda tinha esse poder de cercear esses caras, até queimar eles, né? Até queimar, aprisionar. Eles tinham esses poderes. Mas depois de um tempo, o rei começou a flertar com essa coisa, né, da ciência e com o pensamento iluminista. E o rei começou a requerir serviços de filósofos iluministas para aconselharem ele. O que se tornou, foi chamado de despotismo esclarecido, que nada mais é do que o rei esclarecido, né? Despotismo é o poder do rei, né? Esclarecido tem a ver com iluminismo, a luz, né? O iluminismo é sempre essa coisa da luz, né? Então, o despotismo esclarecido começou a permitir mais espaço para a ciência, para o método científico se tornar uma coisa que era um consenso, e as universidades se fortalecerem perante a igreja, né? Então, tá aí, né? O rei tinha que orquestrar um pouco isso aí. Mas com o passar do tempo, começou a aliviar para o lado dos cientistas. Mas, por exemplo, o negócio de observação de cadáveres, né? Que o Leonardo da Vinci fazia. O Leonardo da Vinci tinha que comprar um corpo de alguém de uma origem duvidosa, sabe? Para fazer uma autópsia, para desenhar, para mostrar para os médicos que estivessem interessados e que não fossem delatar ele para as autoridades, né? Que isso era uma coisa proibida. Se o pessoal soubesse que ele estava comprando cadáver, ele ia ser, sei lá o que ia acontecer com ele. Mas, assim, depois de um tempo, isso começou a ser visto com mais normalidade. Os médicos poderiam fazer autópsia nos seus, né, nos seus objetos de pesquisa ali, as pessoas que viessem a ser, né, pesquisadas, né? Respondi sua pergunta bem ou tem alguma dúvida mais? Professor, tem como subir só um pouquinho o slide? Eu acho que tem alguma coisa embaixo, eu não estou conseguindo copiar. Subir? Cara, pior que ele prende na tela. Eu não sei, às vezes está preso na tela. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui no zoom. Dá um zoom no zoom. No zoom? Cara, eu não sei se tem como. Também não sei se tem alguma coisa ali, ciência extraordinária. Ó, aqui, tá com zoom para você agora? Acho que era só ciência extraordinária mesmo, não tinha mais nada ali. Tipo, o que ele está dizendo é que vai de novo, nunca acaba, né? Porque Vai sempre ser nesse ciclo. A ideia dos iluministas de ciência é assim, ó. Isso é outra coisa legal da gente pensar também.
os iluministas pensam nessa evolução que eu estava falando para vocês. A história tende a melhorar, as coisas tendem a melhorar. A tecnologia foi um avanço muito grande na vida das pessoas, passou a ter muito menos fome, a produção de textos, de tudo ficou muito melhor, e as pessoas estavam conhecendo coisas do mundo inteiro, conhecendo culturas e o caramba e tal, e subjugando povos, enfim. Para eles tudo isso era uma maravilha. Então eles estavam vindo isso aqui que era para eles a história. A ciência fazia isso aqui, certo? Essa aqui era a evolução da ciência para os iluministas. Essa aqui é a evolução da ciência para o Thomas Kuhn, que é um filósofo do século XX. Entendeu? Então, o que está falando aqui? Que nunca tem um ponto final. Você nunca vai chegar numa ciência que é absoluta, que é universal, entendeu? Que é o ápice. Você sempre vai ter crise, você sempre vai ter, né? Então, para vocês verem a diferença do pensamento filosófico contemporâneo e o pensamento filosófico iluminista, beleza? Isso é meio complicado, mas assim, vamos indo, porque acho que é bom ter contato com essas coisas. Aqui estou falando da coisa do Platão e do Aristóteles, né? Uma coisa básica da filosofia que eu estava explicando para vocês, do empirismo e do mundo das ideias, né? Do idealismo. E essa discussão do empirismo e do idealismo marca profundamente o iluminismo, porque você tem iluministas que são mais idealistas e iluministas que são mais empiristas. Apesar de, claro, que ser muito mais empírico do que o registro católico, né, que depende completamente do mundo das ideias, que é Deus, né, essa referência da Bíblia, né, que é uma coisa platônica. Os monges da Igreja Católica cristã estudavam muito Platão. Eles adoravam Platão, porque eles viam no mundo das ideias Deus, né, a inteligência perfeita de um ser onipresente, onisciente, né? E o Aristóteles estava falando que a gente não podia depender só das ideias, a gente tinha que depender dos sentidos para fazer ciência, né? Então, estão vendo aqui, ó, o Platão é o professor, tá bom? E ele está apontado para cima, o dedo dele, que está falando o quê? Olha para Deus, né? Olha para o mundo das ideias, a transcendência, né? O que está além. E a mão do Aristóteles está no chão, né? Como se fosse assim, o plano. É aqui que está a realidade. Né? Então essa pintura aqui ela é super simbólica nesse sentido. Tá bom? Ela é uma aula de filosofia em um quadro. Né? Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui é filosofia mais do que história, né? Vocês já estão cientes, imagino. E agora eu não consigo limpar. Peraí. Já acabou a aula? Não. Peraí. Não, mais um pouquinho. Vamos lá. Pode me parar, tá, gente? Para perguntar qualquer coisa, porque eu fico falando meio animado mesmo. Vamos então, deixa eu ler para vocês esse negócio aí que já está tarde, já é o segundo tema que a gente está falando. Eu acabei de falar um monte de coisa complicada pra caramba. Então eu vou ler para vocês, vamos lá. O movimento conhecido como iluminismo ou ilustração foi, ou pode ser também esclarecimento, também é uma outra palavra que se usa, que não está aqui, foi um influente processo cultural, social, filosófico e político que tem suas origens ainda no século XVII com a Revolução Científica. Tem a ver com a Revolução Industrial primeira, né? Aquela coisa. Possibilitada pela pesquisa efetuada por nomes como René Descartes e Isaac Newton. Tá? Então, vocês podem ver aqui, o Descartes ele morreu no final do século XVI e o Isaac Newton morreu no começo do século XVIII. Então, é bem esse período aí da primeira Revolução Industrial. Tem super a ver com o que a gente estava falando antes, que tem a ver mais com uma coisa política, uma coisa da economia, e aqui a gente está falando da parte filosófica, estética, né, cultural desse pessoal. Por tal motivo, os anos 1700 são qualificados como século das luzes. Os anos 1700 são o quê? Século XVIII. Embora a França seja amplamente considerada a nação que liderou o processo de desenvolvimento desta mentalidade. O próprio termo faz referência à palavra alemã Aufklärung,
que significa esclarecimento. Viu que eu falei? Esclarecimento. Logo, podemos ver que os primeiros sinais do movimento em outras partes da Europa, como o Sacro Império Romano Germânico, que é a Alemanha, Holanda e Inglaterra, antes que o iluminismo encontrasse um terreno mais fértil em França. Tá? Bom, um monte de coisa. Primeira coisa, o que ele está falando aqui? Que como a França ficou conhecida pela Revolução Francesa, por essa implementação dessas ideias iluministas na política, né? Então a gente pensa muito na França como um centro para o iluminismo. Mas ele está falando aqui que, na verdade, você tinha a possibilidade do iluminismo já antes em outros países, como a Inglaterra, como a Holanda e como que veio a ser a Alemanha. Por quê? Porque esses países eram mais protestantes. Eles não tinham uma igreja católica tão forte que proibia tanto o pensamento das pessoas. Igual o que a Beth perguntou. Como é que era essa história? O René Descartes é um cara super importante. O que ele pensa, René Descartes? Ele fala aquela coisa clássica. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Né? O que quer dizer isso? Que pelo fato dele pensar, ele sabe que ele existe. Porque se não fosse pelo fato dele pensar, ele duvidaria de todas as faculdades interpretativas dele, né? Os sentidos, né? Aí volta aquela discussão entre empirismo e idealismo, né? O Descartes, ele fala que não tem como você confiar nos seus sentidos. Você tem que confiar na sua interpretação, na sua matemática, na sua ideia, né? Na sua seu sentido cartesiano, que vem a ser, né? Aquela coisa do plano cartesiano. Então, plano cartesiano vem de Descartes, né? Então, esse cara era um grande matemático que também era um grande filósofo, certo? E ele foi perseguido pela Igreja Católica na França. Ele teve que fazer os escritos dele em outros países, teve que viajar e tal. Acho que ele foi até para a Holanda, se eu não me engano, para a Suíça, coisa assim. Então, essa liberdade religiosa desses países protestantes, né? Liberdade de pesquisa desses caras, possibilitou um novo panorama filosófico para o iluminismo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem nenhum comentário? Porque eu acho que eu não vou conseguir entrar em outro slide agora, porque falta 5 minutos. É bom que esse slide é só a foto dele, então tranquilo, né? A foto do René Descartes aqui. Aqui o que eu falei para vocês, cogito ergo sum, que é penso, logo existo, né? O que vocês entendem por isso, penso, logo existo? O que vocês acham que essa frase quer dizer? Tipo assim, eu estou aqui ou algo parecido? Eu sei que eu estou aqui porque eu consigo pensar racionalmente. Uhum. Né? A minha razão me diz que eu existo. E aí está aqui embaixo o que eu estava falando para vocês. Racionalismo versus empirismo. O que é empirismo? Voltando. Sentidos. Perceber e observar pelos sentidos. Eu sei o que uma coisa é porque ela é azul para mim e azul para o outro. Então o céu é azul. Né? É assim que a gente verifica as coisas. As pessoas podem verificar através dos sentidos. E o racionalismo é essa ideia de que as coisas são falsificáveis a não ser no plano da razão. Ou seja, a única verdade do universo, a única possibilidade de verdade está no plano da matemática, da razão, do que é provável através do pensamento racional, que é diferente do pensamento empírico, né, dos sentidos. Ficou claro isso? Sim. Mas a explicação da ciência normal e a ciência extraordinária foi maravilhoso. Deu assim uma clareada, né? Que você pensa evoluindo e pensa regredindo. Você está pensando numa coisa que realmente eu gostei. Não falei demais, não sei o quê. Não falou demais, não. Explicou assim, deu uma explicação, deu uma Foi uma clareada. delícia. Que bom, eu adoro falar de filosofia. Professor, mesmo. não sei se eu estou explicando certo, mas vamos fazer uma ideia de uma pessoa que está em coma, assim, ou seja, a parte mental não está funcionando muito bem, mas assim, de alguma forma ela se alimenta por uma sonda, por alguma coisa e tal.
né? Então, a parte do sentido, alguma coisa ali, ela, né? Só que assim, ela não pensa, a mente dela está estacionada. Então, ali ela não sabe se ela existe, o que é que existe à volta dela, enfim, porque a parte do racional dela parou. Então, eu acho que é meio isso, né? Se você não pensa, você não existe. Você, a nossa máquina, que é a nossa estrutura mental, ela que comanda tudo, né? Se você não pensa, você, logicamente, você não sabe nem se não existe. Eu acho que ainda vai além. Exatamente, exatamente. Então essa é a questão, porque tem a primeira parte que você falou está totalmente certa, né? Porque se a pessoa não tem razão, ela não tem pensamento, é quase como se ela não existisse para os outros, né? Agora o que o Descartes está falando é como que ele sabe que ele existe para ele mesmo, mesmo ele se sentindo, se cheirando, se, sabe, se banhando, comendo. O cara, ele não sabe se ele existe, ele tem uma angústia porque ele quer elevar esse pensamento da razão até a última potência, né? Então ele está duvidando da existência dele próprio, e a única forma que ele encontra essa existência é na razão, é onde ele pode somar 2 mais 2 vai ser igual a 4. Não tem como, né, sair disso. Então isso meio que resgata ele para a existência. É como se esse pensamento racional possibilitasse ele reacessar a vida, né? Como se fosse um pouco isso. Porque se não fosse por isso, ele não existiria, né? Ele não saberia que ele existiria, né? Então acho que... Fala. Hoje, por que hoje não temos assim, grandes pensadores assim no século XXI? Só temos referência desses tempos passados. Então, a gente tem grandes filósofos hoje em dia, só que eles se dedicam a outros tipos de questão, né? Menos magnânimas, assim, né? São questões grandes, mas elas são mais uma visão um pouco mais humilde da ciência, né? Porque Porque esses caras eles estavam se lançando a entender assim tudo, né? Então, hoje alguns inventos extraordinários que usamos até hoje, dos grandes inventores aí, são mais a maioria dele do passado, assim, tirando a aviação, né? É bem mais recente, as outras invenções das coisas de ciência é bem atrasado, e as pessoas foram adaptando e melhorando, e hoje em dia está aí. Enquanto a gente não vê grandes pensadores que inventaram isso ou aquilo outro, se não seja a internet que está aí na... eu acho que a gente acaba que passa para outros campos, assim, né? Por exemplo, essa coisa da Pode ser. física, Pode subatômica, né? Uma coisa que não faz nem sentido para nós como seres vivos no dia a dia. Só que o Isaac Newton ele mudou a nossa percepção de como o mundo está na nossa frente, né? A gravidade, porque as coisas caem, né? Então, esse cara ele mudou a percepção fundamental das coisas. E até agora a gente não tem assim. A gente teve, por exemplo, o negócio da teoria da relatividade, por exemplo, do Einstein. É uma coisa que muda totalmente a nossa percepção, que as coisas são relativas e que nada é verificável, né? Tem essa coisa, eu tô olhando um negócio daqui, você tá olhando daqui, e a nossa perspectiva vai ditar que a gente tem observações diferentes sobre o mesmo objeto. Então, esse ponto de vista ele vai totalmente de encontro a essa ideia do iluminismo, do homem universal, né? Porque não tem homem universal. Eu, Caio, e você, Luiz, vemos coisas de formas diferentes. Ponto final. E a nossa única forma de perceber as coisas é interagir e, né, esse choque de percepções e tal. Então, a filosofia contemporânea ela se estrutura muito mais baseada nessa visão construtivista, né, da realidade. Não uma coisa universal, que tem uma realidade, uma coisa tipo física, que você vai chegar e vai acertar. Não, as coisas são relativas. A percepção daqui não é a percepção de lá. Então, isso tem a ver muito com as discussões que estão tendo hoje em dia sobre raça, gênero, né, cultura. Por que isso é uma discussão importante hoje em dia? Porque a filosofia está aqui, né, com isso. Então, estamos pau a pau. Então, assim, é muito importante a gente entender a filosofia contemporânea para entender as questões contemporâneas, né? Porque parece que fica uma coisa muito complexa se a gente não entende, né? Tipo, as questões raciais, questões de gênero e tal. Para quem não entende essa visão perspectivista, relativista,
acaba sendo uma discussão quase sem sentido. Mas quando você começa a consumir esse tipo de filosofia, essas questões começam a se desdobrar assim, um pouco. Com certeza. Mas é isso, parece mesmo que esses caras eles têm um impacto na realidade muito intenso. Até porque eu tenho um jeito de falar que é super... Vou falando e acabo que talvez até engrandeça um pouco o negócio na minha forma de falar. Né? Mas é maravilhoso. É bom. Eu adoro que vocês digam isso. Mas eu não quero prender vocês não, gente. Vão lá para outra aula, porque se deixar eu fico falando aqui umas 2 horas. Ok, Falou, então. Tá Obrigado. bom, professor. Boa noite. eu vou Obrigado falar que aí, ele todo parecia Boa com noite, professor. parecia Boa com noite, Belchior. Obrigado. Muito obrigado aí, pessoal. Vamos. Obrigado, gostei muito. Foi ótimo. Eu amo sua Fala. aula, professor. Eu Nossa. adoro que vocês digam isso. Fico muito feliz. Eu que não entendo nada de história, eu não gostava. Depois você, a Dani, todo mundo. Mas você, nossa, fica tão bem explicado. Parece que você está lá dentro da história. Que ótimo você falar isso, cara. Me motiva a seguir essa carreira aí, porque a gente É sabe que tá verdade. difícil. Professor não é fácil, né? Tudo de bom. Obrigado, gente. Valeu aí. Obrigada, professor. Bom Boa descanso, noite. bom final de semana. Tá, pra vocês também aí. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.